Pessoal, bom dia. Vamos aguardar até 10h05 e a gente começa, ok? Bom, 10h05, vamos começar por aqui. Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Começamos aí uma trilha de webinar que a Midas está promovendo. Essa semana a gente tem um tema bem relevante, bem bacana para a gente poder conversar, né? Falando a respeito do saneamento de dados no Proteus. E para me acompanhar aqui, eu estou com a companhia do Everton, nosso parceiro e especialista Proteus, e também com o Zé Emanuel, que é o nosso especialista aí no que diz respeito à parte de consultas e dados cadastrais. Seja bem-vindo, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos aí ao webinar. Esperamos contribuir aí um pouco sobre esse tema de saneamento de dados e ajudar vocês a entender um pouco mais dos desafios e o que a nossa solução entrega de valor. Beleza, bom dia, pessoal. Vamos fazer um excelente webinar. Contem conosco aí para tirar as dúvidas e vamos nessa. Então, já até mesmo aproveitando aí a deixa do Everton, pessoal, quem tiver dúvida, vai lançando aí no chat. Normalmente, no final do webinar, a gente acaba discutindo essas dúvidas, mas caso elas forem surgindo dentro do webinar aí, enquanto a gente faz a apresentação, a gente também já vai esclarecendo ela aí real time, para a gente poder não perder a passada. A gente normalmente tem um público que participa conosco, temos pessoas novas chegando, parceiros e assim por diante.
Então, sempre vale a pena falar um pouquinho a respeito da Midas, né? Para que essas pessoas novas, essas pessoas que estão chegando e participando conosco numa primeira semana, eles tenham conhecimento de quem somos nós, né? O que nós já fizemos, por onde já caminhamos e aonde também a gente enxerga o nosso futuro. Então, falando a respeito da Midas, a Midas ela é uma empresa que está no mercado aí há quase 24 anos. Tá? A Midas ela é uma empresa especializada em GRC, então o que diz respeito à parte de governança, risco e compliance, a gente se dispõe a fazer e faz muito bem essa atividade. A Midas ela tem duas grandes soluções, e falando de forma bem superficial a respeito delas, né? Nós temos uma voltada justamente para o que é o tema desse webinar. Então, toda a parte de atualização de cadastro, toda a parte de atualização de dados cadastrais, a homologação de um fornecedor, de um parceiro, de um cliente e assim por diante, é feito dentro dessa solução. E também temos a parte da automatização dos documentos fiscais, que traz mais agilidade, mais segurança, compliance, rastreabilidade e tudo isso. Né? Temos também aí na tela alguns números de grandeza. Então, nós estamos hoje em mais de 20 países fazendo e atuando com a nossa solução, onde a gente tem mais de 1 milhão de documentos processados. Temos mais de 80 milhões de cadastros consultados anualmente, e até mesmo isso faz parte da nossa discussão de hoje, e mais de 840 mil fornecedores certificados em países diferentes. Dentro dessa tela também que a gente está enxergando, temos todos os nossos grandes parceiros, né, ou parte deles, né, na realidade. Só que quando a gente enxerga essas grandes empresas, a gente acha que a Midas ela está dentro só de um alto grau de complexidade, quando na realidade não. Temos condições de atender, temos condições de desenvolver e melhorar processos de alto grau de complexidade, até um grau de complexidade mais tranquilo. Então, a Midas ela cabe em todo e qualquer tipo de cliente. Aqui temos uma matriz de competitividade, então temos aqui todas as áreas onde a gente acaba atuando de alguma forma, oferecendo solução, oferecendo possibilidades de melhora no dia a dia. E quando a gente faz a comparação com outros players de mercado, a gente percebe que cada um acaba atendendo uma parte, enquanto a gente tem condições de atender de uma forma mais ampla e mais geral todos os processos. E entrando dentro do nosso tema e até mesmo trazendo o Zé e o Everton para dentro da nossa conversa, né? Antes da gente entrar especificamente, né, dentro do tema, eu queria perguntar para o Everton e para o Zé o quão relevante eles acreditam que o Everton, com a visão de especialista Proteus, e o Zé como especialista, né, como gerente de produto dessa solução, como que vocês enxergam o quanto que é necessário ter dados atualizados dentro do cadastro e o quão trabalhoso que são essas informações, o Everton, na visão do Proteus? Não, vamos lá, Jorge. O que acontece, né? A gente sabe que um dos grandes desafios da empresa é manter os seus dados atualizados. E a gente já cansou de pegar casos onde a gente faz o cadastro do fornecedor, eu estou utilizando esse fornecedor, estou recebendo notas, estou ali com ele, só que de repente, do nada, houve alguma baixa na receita, eu não atualizei esses dados, eu acabo com o meu processo parado devido a uma falta de atualização. E vamos ser honestos aqui, né? Depois que esse fornecedor está cadastrado, é muito difícil as equipes, por conta própria, irem lá e atualizar. Então a gente começa a ser muito reativo. Deu problema, eu resolvo. Deu problema, eu resolvo. E isso é péssimo, né? A gente pode gerar vários riscos para a empresa. E a partir do momento que eu consigo ter esses dados sempre atualizados, acaba sendo excelente tanto para a empresa, como para o fornecedor, como para todos os processos das equipes. Então, assim, os benefícios disso são tangíveis e intangíveis, né? Legal.
Legal, bacana. E aí, falando aqui, né, a respeito até mesmo desses desafios que esses parceiros, e aqui nessa situação, né, especificamente, a gente está falando de Proteus, mas obviamente que esses desafios e todas essas necessidades, elas acabam sendo latentes e sendo necessárias em todo e qualquer RP e também em todo e qualquer negócio, né? Seja você como um usuário final, seja você realizando uma venda lá, atuando dentro do próprio CRM. Então, tem uma infinidade de situações onde você precisa ter um cadastro atualizado, onde as consultas elas precisam estar sendo executadas, seja na hora de realizar um faturamento, seja na hora de fazer a emissão de um pedido. Então, tem N fatores. E aí a gente trouxe aqui, né, elencou 4 principais desafios que acabam acontecendo no dia a dia com relação à falta de ter dados e ter informações atualizadas, de não ter, né, as informações atualizadas. Então, falando especificamente a respeito de atraso de pagamento, parece bobagem, né? Mas às vezes os dados bancários de um determinado cliente ou de um determinado fornecedor, ele está lá incorreto. E aí toda a atividade já foi executada, já tem uma data prevista de pagamento e o pagamento ele acaba não acontecendo porque você não consegue fazer a relação entre pagamento e para onde que vai estar sendo executado esse pagamento. Se vai ser por boleto bancário, se vai ser depósito em conta, se os dados da conta ele está correto ou não. Então, a gente tem uma série de situações que acabam acontecendo por falta de informação de dado bancário. Falando a respeito de não conformidade, né, e riscos legais, então, eu vou pegar 2 temas aqui na realidade, né, problema de entrega e logística e a não conformidade de riscos legais. Recentemente aconteceu uma situação de um parceiro vir até nós, né, e informar que na hora que ele foi realizar o faturamento de um determinado pedido dele, anterior ao faturamento ele já tinha feito todas as pesquisas necessárias, já tinha verificado se estava tudo ok, e foi feita a liberação, só que ainda não tinha acontecido o faturamento. Foi feita a liberação verbalmente para esse cliente. O cliente mandou o caminhão para poder fazer a parte logística do pedido, e quando o caminhão chegou na porta, que a empresa foi fazer o faturamento, foi verificado que o CNPJ estava inativo. Como ele já tinha feito a liberação, todo o ônus, toda a responsabilidade ficou para ele como fornecedor. Então ele teve a despesa, as diárias, né, do caminhão no pátio, teve as diárias do motorista e assim por diante. Então, isso é uma situação que pode acontecer de um dia para o outro. Ontem eu verifiquei que estava tudo ok e hoje já não está mais. Então, a consequência, né, as consequências tanto financeira quanto também a responsabilidade da parte legal com relação à falta da informação, de verificar se o teu cliente ou verificar se o teu fornecedor ele está ativo ou não na Receita Federal, ou então verificar se esse fornecedor ou cliente ele é optante pelo Simples Nacional ou não. Então tem uma série de situações. E também falando da parte logística, né? Às vezes a informação está desatualizada, porque aonde você precisa fazer a entrega dessa mercadoria ou desse produto, ou até mesmo fazer a coleta de alguma coisa, está com um dado antigo, né? Ele não está atualizado. Então, se for um caminhão que você está alugando para poder fazer esse transporte, você vai mandar esse caminhão para o endereço errado, ele vai bater lá, vai ver que está incorreto, e às vezes, se for só um endereço dentro do mesmo município, é uma situação. Agora, vamos pensar que seja um município diferente. Então, temos também essa consequência com relação a dados incorretos no que diz respeito à parte de endereço. E aí entramos também na parte da qualidade e da reputação. Supondo que a gente vá fazer negócio com alguém, né, que precisa ter certificações, que tem a necessidade de TNR, se ele vai fazer e executar uma manutenção em locais que possuem a altura que ele precisa, ter lá alguma certificação para poder estar trabalhando. Então tem uma série de fatores que acabam impactando dentro
dessa necessidade de ter informações atualizadas no que diz respeito a normas, certificações e também na parte de reputação. Zé, você tem alguma coisa para agregar dentro dessa parte? Sim, Jorge. É sempre importante comentar que cadastros acaba sendo bem ingrato, né, para as áreas que são responsáveis, porque se tudo foi cumprido corretamente, o cadastro está certo, foi meramente mais uma etapa, nada mais do que o básico esperado. Mas se não foi, todos os impactos operacionais que você está citando, os impactos administrativos, eles se tornam uma crise atribuída totalmente, integramente para as áreas que são responsáveis ali pelo cadastro. Então, acho que essa perspectiva que nós estamos trazendo de tema específico, ela pode ser até expandida. Quando a gente fala de um fornecedor, por exemplo, de um produto acabado, que vai ser cadastrado no RP, que ele vai ter ali um contrato recorrente, muitas vezes analisar os aspectos fiscais legais ele não é suficiente. Como que está a parte financeira desse fornecedor, né? Como que ele está com o relacionamento no mercado? Às vezes uma análise dessa no momento de cadastro do fornecedor pode desqualificar alguém que tinha o melhor preço e que passou em todos os outros cheques, né? O fiscal legal ele está ok, ele tem as licenças para fornecer aquele material ou serviço, só que ele financeiramente não está bem. E aí a empresa vai contar com ele para um fornecimento direto ali de material direto, ou seja, pode afetar a linha de produção, pode afetar uma série de situações e isso acabou não sendo avaliado. No outro aspecto que você citou, né, um fornecedor, por exemplo, que está com um débito federal, aquele débito está exposto, aquele débito está sendo, pode impactar na empresa, né, está constando ali, só que não foi constado no momento do cadastro, não ficou sabendo disso. E aí cai muito nesse cenário. No dia a dia, na hora que está ali o fornecedor já em uso, isso só vai aparecer quando for uma crise já, quando já estiver impactando a cadeia produtiva, quando já estiver impactando todo o uso daquele cadastro. Em clientes, a gente tem essa mesma perspectiva, né? Uma campanha, foi feita uma campanha, então está tendo ali a chegada de muitos clientes, mas não dá para, em tempo, validar os dados cadastrais, definir limites de crédito para esse cliente. Então, são vários aspectos que muitas vezes não estão declarados, né, ou não estão na perspectiva de análise atual do pessoal, e eu queria trazer essa reflexão. Precisam estar. Cada vez mais a exigência de um cadastro assertivo ela se torna ali elevada, e caso não seja feito, o impacto operacional ele é sentido de imediato, mas muitas vezes tem um impacto administrativo também. Chega numa situação que não é possível avançar por uma escrituração de nota, por uma parte que precisa ser feita ali de procedimento mesmo administrativo e não tem como, porque o cadastro não responde para aquela estratégia. Então eu queria trazer essa perspectiva também, aspectos ali que muitas vezes não são evidentes e que podem atrapalhar muito se não tiverem com dado saneado, dado ali correto no RP. E dentro disso a gente às vezes fala, né, de cadastro. O que é o cadastro, né? Qual que é o impacto disso tudo? Então, às vezes a gente pode ir na parte mais simples, que é simplesmente quando você entra em contato. Vou dar um exemplo nosso do dia a dia. Se você entra em contato com uma operadora de telefonia, faz o seu cadastro, dependendo da forma que o seu nome é composto e dependendo da forma que vai ser feita abreviações dentro do seu nome, isso pode gerar uma situação pejorativa, né? Vai ser encaminhado para você um documento, um boleto, alguma coisa com um nome abreviado de uma forma que vai gerar um palavrão ou alguma coisa pejorativa, e depois tem as consequências legais por isso. E tudo isso porque um cadastro foi mal executado, né? Seguiu um dicionário de dados de forma incorreta e assim por diante. Então, isso é o mais simplório do cadastro. Até o impacto que existe dentro disso que você está falando no aspecto legal. É ambiental também, né? A gente pode expandir para isso. Muitas vezes um fornecedor que está com uma situação ambiental, ele não teve aquela avaliação, porque era uma compra ali talvez não tão crítica para a empresa, mas só o fato de uma empresa estar relacionando com uma outra que tem ali um aspecto de restrição ambiental pode gerar um risco potencial muito grande. As empresas que são sujeitas já a esse risco ambiental, elas com certeza têm esse cuidado. Mas uma empresa que não tem esse risco ambiental exponencial, ela pode ter uma relação com uma empresa que está ali com uma área embargada no IBAMA, que tem algum cenário restritivo ambiental, que se não checado pode gerar impactos na prática depois, tanto dessa relação de imagem quanto na perspectiva de uso do fornecedor mesmo. Algo muito restritivo, uma sanção que ele recebe, um processo jurídico muito grande pode inviabilizar a atividade econômica dele. E aí esse fornecedor não vai poder ser mais utilizado. Então a perspectiva de cadastro tem mesmo essa nuance, né? Algo básico ali para a gente permitir a operação mesmo, fiscal legal e a execução prática, mas tem todo esse outro aspecto que muitas vezes precisa ser avaliado e acaba não sendo. Não, legal.
E aí, partindo, né, saindo dessa situação onde são os desafios do dia a dia, a gente entra na parte que quais seriam os principais dados para poder validar e sanear, pegando desde a parte mais básica até uma parte mais complexa. Então, falando a respeito de regularidade fiscal. Então, certidões negativas de débito, né, as famosas CNDs que a gente tem por aí, licença de operação, então alvará, liberação também de bombeiros, né, a averbação do corpo de bombeiro. Então tem uma série de situações, uma série de necessidades que você também precisa ter regularizado, seja junto ao município, ou seja junto a órgãos legais, para que você esteja em pleno funcionamento e que possa fazer essa prestação de serviço, né? Dados de qualidade e segurança. Então, mais uma vez, voltando nas questões da certificação, o que você vai executar necessita de uma certificação, necessita de uma ISO, né? Você precisa ser homologado ou precisa que esse fornecedor ou esse prestador de serviço faça algum teste de alguma homologação dele para poder executar esse serviço ou não. Ou então até mesmo, como diz aqui, né, testes de qualidade exigidos no setor. Então, tudo isso é necessário para que seja realizado, né, validado essas informações, para que esse fornecedor ou prestador de serviço esteja ativo lá dentro, né, da sua lista de prestação. Informações de contato de responsáveis. Então, quais são as principais informações que a gente precisa, né, que esteja cadastrado dentro do nosso RP, dentro do nosso CRM, para que na hora que tenha alguma necessidade, a gente já tenha as informações completas e os dados lá para poder entrar em contato com o responsável dessa empresa. Passamos aqui para mais alguns dados básicos também que precisam ser saneados. Então, dados cadastrais básicos, a situação cadastral desse fornecedor ou prestador e os dados financeiros. E aqui a gente pode elencar mais N situações também que precisam ser cadastradas. Aqui estão os básicos. Então, buscar informação lá na Receita Federal, dependendo da situação, ir também para o quadro societário e de administradores, se esse cara é optante ou não pelo Simples Nacional, se ele tem obrigatoriedade de inscrição estadual, municipal, quais são, né, o número dessas informações, dependendo da situação, se ele está enquadrado dentro de algum benefício da Zona Franca de Manaus, né? Então, buscar o dado de SUFRAMA. Então, tem N informações que são necessárias para poder cadastrar um prestador de serviço, ou um fornecedor, ou um cliente, um parceiro e assim por diante, que tem dados, tem órgãos, seja público, seja privado, para que a gente faça essas consultas, para que a gente busque essas informações e saia daquela parte burocrática e chata do dia a dia de ficar fazendo consulta e digitação, para que isso se torne automático. E quando a gente fala de automatismo, né, a gente fala de não ter que ficar buscando essas informações de forma manual, realmente. É a gente considerar uma troca de arquivo, é a gente considerar a disponibilidade de uma API, para que essas informações elas sejam feitas e transacionadas de forma rápida e de forma prática, né? Sem a necessidade de ter alguém lá fazendo essas consultas de forma manual. Nessa parte aqui, vocês querem agregar alguma coisa? Everton, Zé? Não, tudo certo. Eu acho que quando a gente chegar na prática, a gente vai conseguir demonstrar isso do que tu falou de uma forma que tangibilize isso, né? Que a gente consiga mostrar aí pro pessoal. O meu comentário vai só para a questão dos dados aí, tá, Jorge? É importante destacar que o dado consultado numa fonte pública, ele já traz todo o automatismo, ele permite antecipar essa ação que seria manual. Então você já tem um ganho de não ter uma ação manual ali para consultar, né, uma pessoa fazendo. Ele mitiga o risco de erros, porque é o dado que realmente vai estar na fonte, não vai ser uma transição que foi manualmente digitada.
E ele traz um outro aspecto ainda, né? Esses dados, eles são base para preenchimento dos outros dados. Então, as visões do RP normalmente dependem exclusivamente desses dados para serem definidos. Então, saber essa classificação fiscal que você mencionou, saber o enquadramento tributário, se ele tem algum regime, ajuda na hora de definir imposto, ajuda na hora de definir a classificação fiscal, ajuda a definir até mesmo como que esse cadastro vai seguir internamente. Então, se é um fornecedor, ele está sendo cadastrado no RP, como que eu vou liberar ali para ele o que ele pode comercializar ou não com a empresa, se ele já está apto a receber pedido. Então, todos esses aspectos administrativos do RP, eles são facilitados quando você tem um dado estruturado, então um dado que eu consigo constar na fonte de forma estruturada e que ele tem uma assertividade. Ele não vai ter ali uma situação errada, onde eu classifiquei que aquele fornecedor ele tem ST e na verdade ele não tem, porque eu nem tenho o KNAI associado a ST, por exemplo, dando aqui numa parte fiscal, né, falando de tributos. Então, o aspecto de preenchimento dos dados, apesar de a gente ter citado mais os básicos e do que a gente consegue buscar nas fontes, tem toda essa perspectiva dos dados administrativos do RP também, que eles demandam essa informação básica para serem preenchidos. Não, bacana. Aqui, né, quais são a parte bacana dessa solução, né, de você estar fazendo isso de forma automática, de você estar executando uma solução que tem condições de fazer essas consultas. Então, sempre ter as informações mínimas para poder realizar esse cadastro. Dados de qualidade, o Zé acabou de mencionar, né? Toda essa transição, todas essas consultas, todas essas pesquisas, elas são feitas de forma automática. Então, a qualidade da informação que está sendo disponibilizada, ela é melhor, né? Porque é simplesmente uma fotografia que a gente está tirando lá do órgão público de consulta e entregando para vocês, sem a interferência ou a possibilidade de alguma digitação errada ou de influência humana. Eliminação de duplicidade no cadastro. Então, isso é uma coisa que a gente encontra bastante, né? Na hora de realizar o cadastro, acaba não fazendo uma consulta da forma correta e esses cadastros eles vão sendo gerados lá de forma repetida. Então, duplicidade, triplicidade acaba acontecendo. O motor de busca ele fica mais fácil, obviamente, né? Porque tem dados mais ricos, tem mais informação. Então, na hora de conseguir realizar a pesquisa, isso acontece de uma forma mais rápida. Dicionário de abreviação, tudo isso. Isso foi uma coisa que eu mencionei no começo, né? Quando você vai fazer o registro de uma empresa, todas as informações que estão lá, por exemplo, dentro da razão social ou do nome fantasia. E às vezes vem diversos caracteres, ou então vem com caracteres especiais e assim por diante. Então, a Midas, ela tem a característica de nós temos um dicionário personalizado próprio da Midas e também temos condições de fazer de acordo com as características do próprio RP. Então, tem RP que vai permitir 40, 60 caracteres na hora de fazer o cadastro de um determinado fornecedor. Então, nós levamos em consideração tanto o RP quanto também os nossos dicionários de abreviação, justamente para poder não gerar uma situação ruim ou então perder informações relevantes com relação às informações da empresa na hora de fazer um cadastro. Então, por exemplo, se ela é limitada, se ela é EPP, se ela é Forte, né? EL, essas informações ela precisa estar cadastrada lá dentro no cadastro, né, do RP da empresa. Então, é necessário, são informações relevantes que a gente precisa deixar lá aparente na hora de fazer o faturamento, o pedido de compra e assim por diante. Esse é um tema bem interessante, né, Jorge? Porque se nós colocarmos quem está participando aqui da reunião para abreviar uma razão social de 300 caracteres para 40, cada hora vai ter um formato. Cada hora alguém vai abreviar o hospitalar como OSP, como H, e isso vai gerando ali toda uma despadronização do cadastro. E tendo saneamento, isso, além de ter essa uniformidade no cadastro, você evita esse tipo de cenário. Eu perdi o porte da empresa porque ele está no final e eu fiz uma abreviação cortando ali. Dependendo do cenário que vai ser feito, aquele é importantíssimo. A nota fiscal, por exemplo, se sair lá uma informação sem o porte, você pode ter uma nota que ela não vai ser validada.
Então, são detalhes que, quando estão automatizados, eles ficam no fluxo do dia a dia e está resolvido. Mas se não estão, com certeza, fazendo um saneamento na base, a gente vai encontrar muitas diferenças, muitas empresas que vão virar homônimos, e a gente não vai saber diferenciar qual que é. Às vezes a matriz tem um nome, a filial tem uma variação pequena, mas na abreviação a variação perdeu aquilo. Qual que é qual? Você vai ter que lembrar o CNPJ para saber essa diferenciação. Então, é um item que normalmente é como se fosse de baixa importância, ou muitas vezes não é feito, e ele tem um grande impacto no RP, né? O saneamento do dado ele é muito importante. A criatividade do ser humano na hora de fazer uma abreviação é infinita, Fato. né? Então, a possibilidade realmente. E se você me pedir para fazer a mesma abreviação daqui a um mês, pode ser que eu faça uma diferente da que eu fiz. É isso. Então, Vai variar com o humor, né? Vai variar com a percepção ali do tempo sim. que você tem para fazer ela, pronto, né? Então tem um impacto mesmo. A parte de eliminação de caracteres especiais, então eliminação de espaço, se é caixa alta, se é caixa baixa, então isso também traz com a solução. E a parte de aplicação mínima, né, para poder validar se é uma pessoa jurídica ou se é uma pessoa física, né? Quais são as informações que a gente precisa fazer a validação. Então, tudo isso, né, a ferramenta ela acaba trazendo como benefício para poder agilizar e melhorar o dia a dia. Nessa parte da regra, eu quero citar só um exemplo, tá, Jorge? Só para o Claro? pessoal entender aí a capacidade da solução. Hoje, se você pegar um CNPJ, dependendo da atividade econômica dele, da composição que ele tem de registro fiscal, dá para saber se ele é obrigado a ter uma inscrição estadual ou não. E isso é muito relevante para o processo fiscal e para o processo de recepção de documentos, por exemplo. E sabendo que ele é obrigado a ter, caso ele não tenha no estado dele ou no estado de prestação de serviço a inscrição estadual, é possível tomar regras de decisão ali e não seguir com esse cadastro. Então, será que esse CNPJ que eu estou cadastrando para ser o meu fornecedor, ele é obrigado a ter IE? É, ele é obrigado a ter IE. Opa, a IE dele está suspensa, baixada, ou ele nem tem IE. Então, ali a gente já está indicando possivelmente um red flag, né? Algo impeditivo para esse cadastro. E é o nível de validação que a gente consegue fazer. Ali a gente colocou aplicação mínima, mas ele não é para reduzir, não. É só para falar que a gente consegue ir numa esfera ali qualitativa até de validação dos dados e restringir esse tipo de cenário, que é muito importante, né? Um cenário que a gente muitas vezes acaba não tendo a validação também e gera diversos impactos. Perfeito. Aqui, a respeito dos ganhos, né, da solução, então, o que a gente sempre fala, o que a gente sempre alerta e sinaliza, né, é a parte de automatismo. Então, o quanto que a solução ela consegue trazer de automatismo para vocês, justamente para poder eliminar essa parte de digitação, eliminar esses trabalhos burocráticos, infinidade de consultas que vocês precisam ir de site em site para conseguir uma informação. Então, a gente traz aqui até 95% de automatismo, né, nos processos de cadastro. O controle de exposição de imagem, que é um tema sempre relevante, né, no mundo que hoje nós vivemos, que tudo é muito a exposição que nós temos, seja em redes sociais. Então, tudo pode acontecer. Então, o controle que você tem fazendo consultas, fazendo pesquisas, e até mesmo entrando nessa questão de controle de imagem, já fazendo um link com o due diligence, que também é extremamente importante na hora que você vai fazer qualquer tomada de preço ou na hora que você vai fechar uma parceria com uma empresa, tudo isso tem algum impacto dentro da imagem, seja para o bem, seja para o mal. Então, é importante focar nessas situações. É, preservação de competitividade no mercado, a visão 360 de toda a gestão do cadastro, como o próprio Zé mencionou, tudo que diz respeito ao cadastro, ele tem impacto no restante do processo. Então, a visão administrativa, tudo isso, na hora que você executa o cadastro, ele vai ter impacto nas outras áreas. Então, a possibilidade de você ter uma visão e a gestão do cadastro, isso é extremamente importante. E aí falando também a respeito de contenção de sanções legais e multas, né, que é justamente você fazer negócio
com empresas que estão em alguma situação, seja inativo no CNPJ, né, seja com alguma restrição, seja você fazer negócio com alguém que está com uma área embargada. Então, tudo isso, o cadastro, um cadastro atualizado, um cadastro saudável, e vale a pena falar, né? O cadastro, ele é um organismo vivo. O tempo todo está sendo cadastrado novas empresas, novos parceiros. O tempo todo a situação dessas empresas pode sofrer alguma modificação, né? De um dia para o outro ela pode estar inativada com o CNPJ dele, ou de um dia para o outro pode ter sido entrado com algum processo judicial contra ela. Então, manter essas informações de forma saudável e de forma atualizada, ela é extremamente relevante e extremamente importante. Alguma coisa para agregar, Zé? Dar um exemplo dessa parte da competitividade no mercado, né? Ou muitas vezes do uso desse tipo de solução. A gente já teve vários exemplos do comprador chegar no shortlist para premiar ali aquela bid, né? Ou aquele processo de compra. E os 3 fornecedores que chegaram no shortlist dele não estarem ativos na receita ou terem alguma restrição específica. Então, assim, quanto reabrir um processo de compra de uma BID, de uma RFP, né, enfim, o quanto isso gera de impacto, né, o quanto isso gera, talvez, ali para o mercado. Então, acho que reforçando isso, né, a sua venda ou a entrega da sua empresa pode estar sendo impactada porque você não cuidou bem do processo de cadastro na hora de selecionar os fornecedores e agora você não consegue ter a compra de uma matéria-prima para entregar um produto, para se manter ali no mercado. Então, isso, se a gente olhar só o aspecto financeiro, ele já tem ali uma relevância importante, mas e isso, né, essa entrega? Se você tem um cliente que você vai postergar o prazo, ou que aquilo dá uma quebra de contrato, qual que é o impacto para a imagem da empresa, né? Como que a empresa pode se resguardar disso para não gerar essa diferença de impacto no mercado? É algo que é uma reflexão importante que eu quero trazer para que isso tenha essa visão, né? Que o pessoal que está participando consiga talvez refletir nisso, se já não refletiram. Ter esse impacto na cadeia de fornecimento pode impactar a sua entrega, que impacta a imagem da empresa, que impacta um contrato que fica referenciado no mercado, e pronto, você já teve ali toda a cadeia de impactos de competitividade, e aquilo é muito difícil de recuperar, se for possível de recuperar. Então, só dar um destaque dessa parte, né? O quanto que é importante o cadastro para toda a perspectiva da empresa. Com certeza. O custo financeiro é muito alto, né? Toda essa questão não é só simplesmente você pagar uma multa e resolver, né? Tem todo o impacto. Uma indústria parada um dia, quanto que perde em dinheiro? Então, é uma série de consequências que acabou ocasionando essas informações ruins ou desatualizadas. Uhum. E aí, agora eu quero convidar o Everton para poder compartilhar a visão aí do Proteus e mostrar algumas informações que a gente acredita, né, que seja relevante para esse tema que a gente está tratando agora. Perfeito, Jorge. É isso mesmo, né? Eu acho que, como vocês muito bem falaram, ninguém hoje em dia gosta de perder tempo, né? E quanto tempo que muitas vezes a gente acaba perdendo, né? Tendo que fazer digitação manual, tendo que repetir processos, né? O quanto isso acaba atrapalhando a tua rotina no dia a dia. E o que eu quero tangibilizar aqui, mostrar para vocês justamente é isso. Como que a gente pode automatizar esse processo e também criar bloqueios, porque é muito importante, né? A partir do momento que eu vou cadastrar um fornecedor, eu automaticamente ter bloqueios para saber se esse fornecedor tá ativo ou se não está, se ele pode ou não ser cadastrado. Então, estão todos vendo minha tela já? Sim, estamos. Maravilha, pessoal. Eu não estou vendo vocês, tá? Então, se cair alguma coisa, por favor, me avise. Vamos lá. Então, dentro do nosso cockpit de XML, que nós temos no nosso produto Midas, além de a gente conseguir fazer as importações das notas fiscais, além de a gente conseguir fazer a importação da prenota, além de a gente ter uma visão gerencial dessas informações, nós também temos a possibilidade de ter essas consultas integradas diretamente no nosso RP. E como que isso funciona hoje? Toda vez, né, que a gente bate na API da Midas para buscar a informação do XML do documento de entrada, ele nos traz também as consultas disponíveis desse fornecedor.
Então, vou dar um exemplo aqui para tangibilizar para vocês. Aqui nós temos todas as notas que estão em processo de importação, de entrada, mas, por exemplo, nessa nota 15455, eu quero ver uma consulta que foi feita na Receita Federal. Eu automaticamente posso ver essa consulta e ela fica disponível para o meu time. E melhor do que isso, ela não fica só disponível para eu consultar e ver aqui em forma de PDF. Ela também integra com o cadastro de fornecedor aqui do Proteus. O que isso quer dizer? Quando eu busco essa nota, além de eu ter essa informação centralizada aqui, eu já faço essa atualização automática no meu cadastro de fornecedor. Então, quanto tempo que a gente economiza com isso, né? De não ter que ficar lá olhando documento a documento manualmente e fazendo esse cadastro. Automaticamente a gente já tem essa informação. E melhor do que isso, quando a gente dá entrada num documento novo, de um fornecedor novo, que eu ainda não tenho cadastrado, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho a possibilidade, certo, de incluir ou não esse fornecedor. Então, aqui eu tenho a opção, é um novo fornecedor, primeira nota que ele tá fazendo para a minha empresa aqui, eu quero incluir esse fornecedor. Legal, vou colocar para incluir esse fornecedor. Nesse momento que a gente está fazendo essa inclusão do fornecedor, a gente já consegue criar uma série de parâmetros que podem bloquear esse cadastro. Então, a gente vai avaliar a regra de negócio de empresa para empresa e caso tenha uma regra de negócio que não permita que esse cadastro seja realizado, a gente consegue bloquear. E esse fornecedor fica aqui bloqueado e a pessoa responsável pode dar a tratativa correta, né? Então, basicamente, a gente consegue criar uma série de validações aqui dentro, no qual ajuda na tarefa do pessoal no dia a dia. A ideia aqui é a gente ganhar tempo. Como a gente sabe que o tempo é super relevante e importante, a ideia é que nesse ambiente aqui a gente ganhe tempo. E claro, e além dessas consultas que eu mostrei da Receita Federal, nós temos do Simples Nacional, do Cepom e do Sintegra. E cada uma dessas consultas, ela nos traz um XML e nos traz um PDF dessa consulta que eu consigo atualizar essa informação para o fornecedor. Isso, se a gente for quantificar em horas, né, o quanto isso vale aí no teu dia a dia, o quanto que isso vai afetar a tua rotina no teu dia a dia, e não só em horas, né, financeiramente também, porque eu com mais tempo eu consigo executar mais tarefas, eu consigo executar tarefas mais relevantes, né, não tão operacionais. Então, de forma super pragmática aqui, rápida, eu queria mostrar isso para vocês e tangibilizar o quanto isso pode ser importante na rotina, né? Então, um pouquinho do que a gente pode oferecer aqui dentro do nosso Cockpit XML e também é muito importante, eu gosto de deixar claro, que a gente consegue adaptar tudo isso à sua regra de negócio. O que eu quero dizer com isso? Quem vai ditar as regras de bloqueio de fornecedor, de atualização que a gente vai fazer em cadastro, é você. Você vai passar a regra do seu negócio, a gente consegue criar esses parâmetros super parametrizável, né, e super adaptável à sua rotina, e dessa forma a gente consegue ajustar a solução. Então, esse é um pouquinho do que a gente quis mostrar aqui dentro do Proteus, e estou super aberto aí a tirar dúvidas, ao que vocês tiverem que não ficou muito claro, e estou à disposição. Com certeza, o Everton. Essas situações, a tua exposição, ela traz justamente o que a gente conversa e o que a gente fala no dia a dia. Rapidez, agilidade, rastreabilidade da informação, simplesmente ir lá, tirar uma fotografia e entregar tudo pronto, né? Então, isso que é o principal e que dá segurança para os dados. Perfeito, e até uma coisa que é engraçada que a gente fala, né? Que não existe a gente resolver todos os problemas com um clique, mas a gente busca essa resolução, né? A gente não vai resolver tudo com um clique, mas a gente busca, né? A gente consegue resolver boa parte, né, dos cadastros, boa parte das importações, se não for em um clique, em dois, né? Então é muito legal que a gente tenha essa visão e a gente consiga mostrar isso e que tangibilize no seu dia a dia. O mais importante é isso, você ver isso e ver, caramba, isso poderia fazer sentido na minha rotina, isso poderia fazer sentido no meu dia a dia.
Não, perfeito. E até mesmo indo de encontro com isso, né, de ver o quanto que isso faz sentido no dia a dia, o quanto que talvez os dados cadastrais da sua empresa seja um desafio, a gente quer oferecer, aí nesse slide que vocês estão vendo, tem um QR Code. Então, o intuito, faça a leitura do QR Code, entre em contato conosco. A gente tem um time aqui preparado justamente para poder fazer esse estudo de caso junto com vocês, verificar como que está a base de cadastro, como que estão as informações, e aí passar um relatório para que vocês entendam basicamente qual é a situação atual e como que a Midas pode colaborar no dia a dia da atualização, das informações mais ricas, né? De deixar tudo isso de uma forma uniforme para que vocês não sejam pegos de surpresa, né? Seja por uma fiscalização, seja por uma entrega incorreta, seja por um recebimento incorreto. Então, todas as características e consequências que tem um cadastro desatualizado ou com baixo grau de informações lá dentro dele. E aí eu queria abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para poder estar fazendo. Eu vi aqui que o Luiz mandou uma pergunta. Diante de todas essas consultas e validações que a Midas proporciona com seu ecossistema e que, por consequência, elimina riscos, de que forma que também pode ser um fator de ganho operacional de atividades internas? É até bacana porque o Zé, durante a nossa conversa, ele falou bastante a respeito do ganho, né, da parte operacional e das atividades internas. Quer complementar mais alguma coisa, ô Zé? Acho que o fator adicional aí do que a gente falou é a própria fonte, né? A gente pega cenários hoje nos nossos clientes que muitas vezes você vai acessar a fonte da receita manualmente para fazer a consulta e ela está indisponível. E no nosso automatismo a gente tem caminhos para operacionalizar isso, a consulta vai retornar. Então, esse aspecto do tempo de ir até a fonte, coletar informação, trazer o dado, esse dado ser saneado e isso já refletir no cadastro, é difícil até de mensurar quanto que é o ganho. Porque é tão diferente de uma consulta manual e ele traz tantas vantagens que o ganho operacional é muito grande. Então você já consegue automatizar a busca do dado, ele tem muito mais assertividade, porque não é uma redigitação do que está sendo consultado, e qualquer decisão tomada tem a prova de consulta para evidenciar o que foi feito, né? Então eu estou decidindo não seguir com o cadastro, eu identifiquei uma restrição grave aqui na hora que eu fui consultar o fornecedor dessa nota fiscal. Aquilo está evidenciado, ó, realmente fui na fonte, obtive essa informação e ela é uma informação válida. Então, acho que o grande ganho é esse operacional, né, que a gente falou, de não ter que ser executado manual e tudo que reflete internamente, de automatizar, de retornar um dado assertivo, só complementando o que a gente vinha falando. E se eu puder fazer também um complemento a isso, né? Eu já participei de casos de diligência no qual a gente tinha que buscar todas essas informações na mão. É um trabalho gigantesco para buscar tudo isso, buscar CND, e tem um fato que às vezes a gente não coloca na mesa, que é ter essa informação centralizada. Porque tu pode buscar isso e depois tu vai guardar isso aonde? Num drive, vai guardar em algum lugar, e essa informação vai se perder. Então eu tirei uma CND hoje, e daqui a pouco eu vou precisar dessa informação de novo, e eu vou ter que buscar de novo, porque o drive que eu guardei, o meu outro colaborador não tem acesso, o meu outro parceiro de negócio não tem acesso. Então, quando você tem isso de fácil acesso, centralizado e de forma rápida, é muito relevante, né? A gente só percebe a relevância disso quando a gente precisa fazer, né, na dor. Não, bacana. Pessoal, tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Acredito Não que sei não. se o pessoal está com acesso ao chat, talvez eles não tenham. Tenham perguntas e respostas, tá, pessoal? Bem no topo ali do Teams, que aí vocês conseguem enviar lá. Não sei se alguém não fez a pergunta porque não conseguiu acessar o chat, mas lá nesse question and answer lá, ele com certeza consegue inserir ali e fazer uma pergunta. Bom, de qualquer forma, entrem, a gente tem lá o QR Code, né, que a gente deixou para o pessoal. Caso tenham mais alguma dúvida, caso tenham mais alguma pergunta, entrem em contato conosco, né? A gente se coloca à disposição justamente para poder
compartilhar essas informações com vocês, compartilhar mais conhecimento, entender mais do lado de vocês qual que é a situação que a companhia se encontra hoje no que diz respeito à parte de cadastro. Então, a gente fica aguardando o contato e assim que a gente receber, a gente já faz essa proximidade e agenda uma reunião para voltar a conversar a respeito, seja de consulta, né, seja a respeito de Proteus ou qualquer outro RP, porque esse desafio, né, do cadastro, ele é um desafio para todo e qualquer RP ou CRM hoje existente e também qualquer companhia. Quero agradecer Everton e Zé mais uma vez pela companhia, por compartilhar todo o conhecimento aí de vocês e todas as práticas e lições aprendidas durante esse tempo. Obrigado, pessoal. Maravilha, Jorge, José, obrigado aí também. E qualquer dúvida, estou super à disposição no que a gente puder ajudar aí, contem comigo. Pessoal, mais uma vez, obrigado às minhas companhias aqui, obrigado por quem participou. Acredito que em breve a gente tem mais algum webinar aí pelas próximas semanas e a gente se vê. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo.